Marcam-se 3 pontos sobre uma reta R e 4 pontos sobre outra reta que é paralela a R. O número de triângulos que existem com vértices nesses pontos é... Pessoal, uma questão assim que exige um pouquinho de raciocínio, embora a resolução não seja complexa. É mais de um jeito de pensar na resolução, inclusive. Vamos pensar aqui na reta. Ó. Vou colocar aqui uma reta, supondo que ela seja R, e uma reta paralela, né? Como ele está indicando aí. São 3 pontos sobre a reta R. Então, 1 ponto, 2, 3 pontos, né? E 4 sobre a outra reta. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4. Obviamente, eu consigo formar triângulos unindo esses pontos, né? Vou simular um dos triângulos aqui, ó. Nós conseguimos, por exemplo, esse triângulo aqui, ó. Esse primeiro aqui. Tá vendo? Só que não necessariamente nós conseguimos apenas ele. Repara que para fixar esse ponto, vou dar um nome para os pontos aqui também. Ó. Vou chamar aqui de A, B, C. E aqui embaixo, D, E, F, G. Só para a gente ter uma referência aqui na hora de conversar. Se nós fixarmos esse segmento AD, aqui nós temos um triângulo, mas repare, nós podemos também ter um outro triângulo se eu não considerar esse segmento e considerar esse outro aqui, ó. E aí é o segundo triângulo. Toda vez que eu sair desse vértice A e ligar em um outro lá embaixo, estou criando mais um triângulo. Ó. Quer ver outra possibilidade? Olha lá, ó. A última aqui. Quer dizer que o vértice A, ele gera aqui para nós 3 possibilidades de triângulo se eu fixar no D, né? Se eu fixar no D, tá? Então são 3 possibilidades aqui, só que eu tenho outras possibilidades, né? Vamos pensar aqui, ó. Se eu não fixo ele no D, se eu fixo ele no E, certo? Então aqui bom, se eu fizer essa possibilidade aqui, essa primeira, né? Nós temos a primeira de todas que nós fizemos lá, né? Primeira de todas. Então, tá vendo? Se o segundo segmento eu fizer desse jeito, não conta, tá? Nós já contamos esse triângulo, essa que é a verdade, né? Então, nós temos essa contagem, temos essa contagem inicial, tá vendo? 1, 2, 3 triângulos possíveis que nós formamos na primeira contagem, tá certo? Agora, vamos apagar isso aqui, porque nós estamos falando de fixar no AE e vimos que não compensa voltar aqui atrás. Então, nós vamos continuar ó, daqui para frente. Mais uma possibilidade, ou se eu apagar esse, mais outra aqui, quer dizer, mais 2 possibilidades de triângulo, certo? Então, tínhamos 3, vamos para 4, 5 possibilidades. Bom, ainda nos resta fixar, ao invés no AE, do AF. Se eu fizer para trás, eu vou voltar em triângulos que nós já fizemos. Né? Acabei de ilustrar isso. Então, só tem uma possibilidade aqui, fazer para o AG. Então, nós tínhamos 5, com mais essas 6 possibilidades para o ponto A. Então, o ponto A, ele gera 6 possibilidades aqui. Bom, se nós fizermos esse mesmo exercício para o ponto B, ele vai resultar em 6 possibilidades também. E o ponto C também, dá para fazer para todos aí em cima. 6 possibilidades. Quer dizer, aqui nós temos 18 possibilidades no total. E que bom que não tem aqui o 18 para marcar, porque de repente às vezes você já sai, marca o 18 e erra. Por quê? Porque você tem que considerar outra possibilidade aqui. Ao invés de partir
dos pontos da reta R, a gente parte dos pontos paralelos a ela. Quer dizer, eu posso fixar aqui, ó, e ao invés de partir do A, eu parti do D, ó. Esse triângulo aqui a gente não tinha feito ainda. Quer dizer, esse exercício ele vai funcionar de novo para cá, né? Então, você tem essa possibilidade, uma, né? Ou essa aqui. Duas possibilidades, né? Que seria assim, ó. Duas possibilidades. E aí acabou para fixar o D e o A. Duas possibilidades. Vou lembrar disso. Aí a outra possibilidade que eu tenho ainda, considerando o D como, né, um ponto inicial, é fixar aqui, ó, o D com B. Se eu fizer o D com A, vou voltar no triângulo que eu acabei de fazer. Então eu só posso fazer D com C. Quer dizer, tínhamos duas possibilidades, mas essa deu três. Só que, então, aqui nós temos aqui embaixo o mesmo raciocínio. Para o ponto D, né? Considerando essa minha fala, nós temos três possibilidades. Só que se eu fixar no ponto E, de novo, vamos ter três possibilidades. Né? Fizemos esse exercício agora, aqui olhando A, B e C. Não precisa repetir aqui para baixo. Se nós fizermos para o F outras três possibilidades e para o G outras três possibilidades. Quer dizer, um jeito meio manual de contabilizar, né? Aqui sim nós temos 6 vezes 3 dando 18 e aqui nós temos 4 vezes 3 dando 12. 18 com 12 dá 30 possibilidades. Ok, beleza. Esse é um jeito meio manual. Gostaria de comentar um outro jeito com vocês, tá? Então vou colocar em outra página aqui e pensar nisso, né? Nós temos na verdade aqui então pontos A, B e C para se ligarem em pontos D, E, F e G. Essa que é a verdade, né? Nós estamos trabalhando com essas possibilidades de ligação, tá? Então, o que que nós podemos pensar nesse sentido? Vamos ver se você concorda comigo, ó. O que eu tenho aqui em cima é um ponto que eu vou fixar. E lá embaixo, o que eu tenho que pegar para fechar um triângulo são dois. Então, e não importa se eu vou no AE e depois no AD, ou se eu faço AD e depois AE. Ambos vão formar esse triângulo aqui, ó. Se eu fizer assim, né? Aqui já tinha reta, então esse pedaço já estava lá. Se eu fizer assim, primeiro AD, depois AE, forma esse triângulo que você viu. Ora, se eu inverter a ordem, vai dar o mesmo triângulo. Se eu ligar primeiro A com E e depois A com D, é o mesmo triângulo. Quer dizer, não importa a ordem dos que eu pegar lá embaixo, desde que eu pegue sempre de 2 em 2. Ora, se eu tenho que escolher dois elementos num grupo de 4 elementos sem que eu me importe com a ordem, eu tenho aqui a combinação de 4 elementos tomados 2 a 2. Isso vai me dar a quantidade de triângulos que eu tenho para o A, né? Então, o que eu tenho aqui, ó, é 4 fatorial dividido por 2 fatorial, 4 menos 2 fatorial. Essa conta aqui você faz rápido, se você tiver um pouquinho de prática, né, nessas questões de análise combinatória. Mas aqui o objetivo é ir bem tranquilo para que nós possamos entender, tá? Então, lá em cima eu vou desenvolver o 4 fatorial, tá? 4 fatorial, eu vou desenvolver ele até chegar no 2 fatorial, para cancelar com esse 2 fatorial aqui de baixo. E aqui eu tenho 4 menos 2, que também dá 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Então, cortou aqui. 4 também com 2 dá para cancelar, fica 2 aqui. 2 vezes 3, 6. Você está vendo? Desse jeito, se nós pensarmos, já tenho as 6 possibilidades, né? Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, com 4 pontos foi fácil, né? A gente gastou um tempinho, mas foi fácil ficar fazendo os traços e perceber o padrão das 6 possibilidades. Mas, de repente, não são 4 pontos. De repente, podem ser 20 pontos aqui embaixo.
E aí, você vai ficar fazendo tracinho o tempo todo ali para fechar o triângulo? Ou você vai pegar essa ideia aqui, que basta eu escolher dois, a cada dois que eu pego aqui, eu fecho um triângulo com um ponto lá de cima. E que não importa a ordem que eu pegar esses dois, eu vou continuar fechando. Por exemplo, você pode pegar o D com G também. Você vai fechar um triângulo, olha só. Pega o D e pega o G. Esse triângulo a gente listou lá no começo. Lembrando que aqui já tem uma reta, né, pessoal? Então, essa parte baixa estaria feita para nós. Nós listamos esse triângulo também. Então, não precisa ser um ponto ao lado do outro, tá? O que importa é tirar esse time. Vamos tirar um time de 2 elementos se eu tenho 4 disponíveis. Então, são 6 possibilidades. E se fossem 20? Combinação de 20 tomados 2 a 2. E aí evita de eu ficar fazendo tracinho aqui 20 vezes, mais de 20 vezes, né? Para poder contar quantas são. E aí o que vai acontecer? Não são só 6, você sabe disso. São 6 para o A, 6 para o B e 6 para o C. Então o que você vai fazer com isso? Né? Com calma, se for uma questão aberta, você vai descrever o processo, mas você vai pegar esse 6 e multiplicar por 3. Por que por 3? Porque aqui nós temos embutidos a possibilidade para o A, para o B e para o C. E aí vai dar os 18 da primeira etapa que nós concluímos aqui, ó, desses 18 aqui de cima. E aí você vai ter que se lembrar que os triângulos podem estar ao contrário, as bases podem estar na parte de cima. E aí o que você vai fazer? A ideia é para chegar no 3. O que é a ideia para chegar no 3, né, galera? Ó, esse tipo de triângulo aqui, ó, né? Liga esse com esse e esse com esse. Né? Então aqui você teria esse triângulo. Aí nós vimos isso anteriormente listando um a um, mas usando a mesma ideia de combinação, eu vou pegar desse time de 3 elementos, não importa a ordem, de todo jeito vai dar um triângulo, então a combinação de 3 elementos, e desses 3 eu vou pegar sempre de 2 em 2 para formar a base. Ou pego A com B, ou pego A com C ou B com C. Né? Esse de cima é muito simples. O que eu estou trabalhando com vocês nesse lance da combinação aqui é para ficar evidente que se tivessem muitos outros pontos, não desse certo para que nós fizéssemos essa conta manualmente, você conseguiria partir por combinação, tá? Então, o que nós temos? Combinação de 3 tomados 2 a 2. Isso é 3 fatorial. Se você está com um pouquinho de prática, você já coloca essa resposta logo também, tá? Isso aqui dá 2 fatorial. 3 menos 2 dá 1 fatorial, já indo mais direto ao ponto. Pessoal, 3 fatorial dá 3 vezes 2 fatorial, que está aqui embaixo. Então, na verdade, isso aqui é 3, né? Eu atalhei um pouquinho, mas a gente já praticou esse cálculo aqui. Quer dizer, 3. Esse 3 aqui, ele apareceu para nós aqui também, tá vendo? 3, 3, 3. Aí você faz aquele mesmo exercício mental aí. Você está percebendo que são 3 possibilidades de base aqui para ligar no D. Mas aí eu tenho E, F, G. Então, o que eu vou fazer? O 3, aí você vai computar lá 3 vezes 4, igual nós fizemos aqui. Né? O 3 vezes 4, de modo que esse 4 entra, porque nós temos D, E, F e G. Ok? Então, eu te apresentei aí duas maneiras de fazer e fui muito detalhista nisso. Essa segunda não precisa demorar tanto quanto eu estou demorando para narrar, né? Mas eu estou narrando com bastante calma para tentar explicar esse outro modo de visualizar a questão.